Doca, ou o Urso da Penha, é hoje um dos bandidos mais poderosos da cidade do Rio de Janeiro e se encontra foragido. Responsável pelo CV do lado de fora das muralhas, Doca é responsável pelas estratégias de guerra que garantem a expansão do Comando Vermelho pelas ruas e comunidades da cidade. Hoje, vocês vão conhecer a história desse importante fora da lei para o mundo do crime organizado. Rapaziada, há uma frase do Adlai Stevenson, um importante político americano, que diz assim, abre aspas, é difícil liderar uma cavalaria se você não sabe montar um cavalo, fecha aspas. De fato, o homem que vamos falar aqui é um líder do mundo do mal, mas conhece o cavalo em que coloca os seus comandados. Doca tem uma extensa ficha criminal e é reconhecido no mundo do crime. Ele manda homens para o confronto, mas em sua história tem uma troca de tiros de 12 horas contra a polícia do Rio de Janeiro. Hoje, ele chefia um complexo e boa parte do Comando Vermelho, mas ele já foi soldado. Esse tipo de elemento, que conhece o crime de ponta a ponta, é uma grande pedra no sapato das forças de segurança e dos inimigos que ele faz dentro do mundo do crime. Ao estudar a vida do Doca, percebemos o quanto ele é venerado pelos próprios homens e odiado por quem está do outro lado. E assim, são os foras da lei mais perigosos. Gente que no estalar de dedos pode arrumar um problema muito grande. Pessoas sanguinárias e violentas. No dia do aniversário de Doca, várias comunidades soltam fogos. Alguns membros do CV, sob ordem de Doca, fazem tatuagem e mandam fundir pingentes de ouro em homenagem a ele. Mas a história que mais me impressionou para começar esse dossiê sobre a simbologia de Doca foi de um muro pintado no Morro do Divino na Praça Seca, lugar onde encontra-se em guerra e é comandado por um homem de Doca chamado Bruno Silva Souza, o Tiriça. Dê uma olhada nesse muro. Vejam como Doca é representado. Ele é mostrado simbolicamente como um urso. Esse muro virou motivo de briga. O TCP, principal rival do Comando Vermelho, foi até o local de madrugada e pichou o muro. Depois, o CV voltou a refazê-lo. E assim foi várias vezes, durante dias e dias. Nós estamos colocando essas coisas, não é para romantizar o Doca não, é longe disso. Ele é um fora da lei, bastante violento e sanguinário, com muitos crimes nas costas. Mas isso é para mostrar para vocês como uma liderança passou a ser cultuada em um cenário de guerra dentro da cidade do Rio de Janeiro, numa campanha sem precedentes de expansão do Comando Vermelho. Gente, e assim, a pessoa que o soldado confia e cultua tem a capacidade de gerar muito problema e acumular muito poder. Esse é o dossiê, produto mais completo de iconografia da história, e hoje vamos contar a história de Edgar Alves, conhecido como Doca ou Urso. Senta, vem com a gente, pois a vida é como rabiola, feita de várias fitas. Muitas delas vocês vão conhecer aqui. E agora? Odilon, roda a vinheta. Todo dia de operação, os caras estão sufocando. Não vai dar mole num dia desse, né, cara? Bala vai voar mesmo, tropa vai avançar mesmo. Pessoal, Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca. Ele nasce no dia 24 de 1 de 1970 no estado da Paraíba. Algumas referências nos disseram que ele era de uma cidadezinha chamada Caiçara. E ainda criança, veio com a família para o Rio de Janeiro e se instalou na comunidade da Penha, tá? Sua principal atuação é no Complexo da Penha, complexo de favelas que fica na região norte da cidade. A gente sempre fala aqui do boom migratório nos anos 60 e 70, na época que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro passaram por grandes investimentos em infraestrutura. Com isso, muitas pessoas vieram de todas as partes do país para trabalhar nesses dois estados, que foram os dois estados que mais se desenvolveram. A urbanização ocorreu de forma bastante desorganizada, o que contribuiu para o inchaço de muitas favelas. Mas a chegada de muitas pessoas aqui criou também um ambiente de desestruturação. Isso não é culpa dos imigrantes, é culpa do estado que não forneceu a estrutura necessária para que essas pessoas viessem morar para cá em lugares minimamente decentes. Fizeram inúmeras obras, mas largaram as pessoas que construíram isso jogadas ao Deus dará. O Doca veio para o Rio de Janeiro em uma dessas ondas migratórias. A família buscava melhores condições que uma cidade pequena de menos de 10 mil habitantes no interior da Paraíba não poderia dar. A família de Doca era de pessoas trabalhadoras, mas a gente não sabe muita coisa da história dele em relação aos familiares. Também a família do Doca não me diz respeito. O que contaremos aqui são suas ações públicas, que
que já estão documentadas pela mídia, justiça, notícias de jornais, artigos acadêmicos que vão ficar no primeiro comentário como referências. Vocês sabem que aqui a gente sempre faz um trabalho com muito respeito aos fatos e às pessoas que estamos contando aqui, e também respeitamos os familiares. E assim, a gente segue produzindo com qualidade e com veracidade e fidelidade aos fatos, sem difamar ninguém e com a melhor apuração possível. As nossas referências, como sempre, ficarão aí fixadas, como eu já disse. Bom, rapaziada, o Doca chegou no complexo da Penha e viveu por lá um tempo. O que conseguimos encontrar é que ele teve empregos formais. Então, não necessariamente o Doca começou sua vida profissional no mundo do crime. Ele foi um cara que tentou outras coisas para além do mundo fora da lei. Dizem que ele trabalhou de assistente de cozinha. Em alguns lugares chamam isso de chapeiro. Vários dos trabalhos que ele conseguiu eram considerados subemprego. Não possibilitava a ascensão social, né? O sentimento de poder, de ascensão, de galgar economicamente na vida. Somente aos 20 e poucos anos, Doca passou a se envolver com o crime. Seu recrutador principal foi um cara chamado Elias Pereira da Silva, vulgo Elias Maluco. Galera, a gente tem um dossiê aqui de 1 hora da história do Elias Maluco. Ele ficou conhecido por ter tirado de forma bastante cruel a vida do jornalista Tim Lopes, né? Ele foi o responsável por tirar a vida do Tim Lopes, apesar que a gente falou que ele não botou a mão na espada ou na arma que tirou a vida do Tim Lopes, né? Mas além desse crime terrível, o Elias era um dos principais chefes do CV aqui fora. E segundo nossas referências, ele ensinou muita coisa pro Doca. O Elias Maluco, ele é uma figura muito importante na história do Comando Vermelho, porque em meados dos anos 90, há um investimento do Estado para prender esses caras. Uma dessas mulheres, uma desses policiais, foram dois, na verdade, duas pessoas foram fundamentais para isso. O Hélio Luz, que é um delegado muito famoso, que acabou pegando aí a secretaria, virou chefe da Polícia Civil. A gente tem um vídeo falando sobre ele também. E a Marina Magesse, que era especialista em escuta e inteligência. Eles prenderam boa parte dos membros dos chefes do Comando Vermelho, dos chefes do comércio ilegal de substâncias, mesmo que não era do Comando Vermelho. Assassino Vili Vintém, o Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, toda uma galera que foi presa nesse período. Depois Fernandinho Beiramar foge e tal, e depois é preso no início dos anos 2000 de novo. E na rua acaba ficando os frentes, né? Caras que eram chefes, mas não eram os chefões do negócio mesmo. E o Elias Maluco virou uma espécie de supervisor, tanto recrutando novas pessoas para serem chefes, frentes de comunidade, quanto supervisionando se realmente eles estavam seguindo o que os caras mandavam fazer de dentro da cadeia. E o Doca aprendeu com o Elias Maluco muita coisa, principalmente esse bagulho de chefiar. O Doca começou no crime em serviços mais subalternos e foi crescendo pouco a pouco. Dados segundo as informações, né, ele contava com uma disposição absurda para o mundo do crime. Pessoal, esse termo disposição é muito importante no mundo do crime, porque disposição significa que você é capaz de fazer muita coisa. No mundo corporativo seria o cara polivalente, o cara proativo, tá? No mundo do crime é o cara de disposição. Se você precisa atacar um lugar, o cara primeiro pega no cano e fala, vamos meter o louco nos caras, que aqui é Robocop, tá ligado? Então, a disposição faz você crescer no mundo do crime também. E pro Doca não faltava essa disposição, tá? Conforme Doca foi crescendo no mundo do crime, ficou perceptível que ele tinha certas características de liderança que o levaria a subir na hierarquia do Comando Vermelho. Quando Elias Maluco foi preso, né, por conta do negócio que aconteceu com o Tim Lopes, do que ele fez com o Tim Lopes, Doca acabou cuidando de uma parte da Vila Cruzeiro, que era meio que a casa do Elias Maluco. E, na época, o frente da comunidade ficou com o Fabiano Atanásio da Silva, o FB da Penha. Nós não vamos nos aprofundar na história do FB da Penha aqui, mas esse é um sujeito liso, bastante liso mesmo. Ele foi preso numa investida pela polícia e ele estava em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, então saiu do Rio e foi para Campos do Jordão. E tem uma cena que é muito interessante, que quando foram interrogar o FB da Penha, perguntaram de quem que era a BMW que encontraram na garagem dele de 200 mil reais, né? O que tava fazendo na garagem dele. E aí o FB chegou pro polícia, né, na maior cara de pau, e disse assim, pô, eu não sei, alguém colocou essa BMW lá. O FB foi preso porque no lugar que ele comandava, os caras derrubaram um helicóptero da polícia e é isso, ele acabou pagando essa situação. Bom, depois do FB, o Doca passa a liderar uma série de bocas. O Estado ia investindo na prisão de inúmeros líderes e o Doca era uma liderança que se mantinha fiel aos líderes presos. Já destacado no mundo do crime, o Doca foi preso em 2007, dentro da Vila Cruzeiro, no meio da sua festa de aniversário, no dia 24/1. Ele e seus comparsas trocaram nada mais nada menos do que 12 horas de tiroteio com a polícia. Lembra que eu falei pra vocês sobre a disposição? Então, pro caboclo tocar 12 horas de tiro, de bala com polícia, o cara tem que estar na disposição mesmo. Tem foto dele sendo preso descalço e tal, depois de 12 horas os caras se entregaram. Esse tiroteio ele é conhecido até hoje, falado em todas as cadeias, tá? Os malucos resistiram à
prisão. Teve um cara que resolveu entregar a vida para manter o Doca fora das algemas. No fim de 12 horas, é pedido um reforço maior da polícia e Doca se entregou e... Bom, ele pediu para levar ele preso, ele disse que perdeu e ia pra cadeia. É impressionante